Sejam bem-vindos a mais um Fala Galera 7 e 7. Esse é o programa onde eu respondo as suas dúvidas sobre testes e qualidade de software. E nessa manhã eu queria começar dando as boas-vindas para vocês que chegaram aqui agora no meu perfil e que já começaram a acompanhar aqui meu conteúdo. E para todos vocês que já me seguem aqui há muito tempo e estão aqui junto comigo sempre, todos vocês sejam bem-vindos. Ontem a gente falou bastante sobre como é a dinâmica, né, de alguém que testa aplicações e que está dentro de um contexto ágil. Foi um momento bem bacana para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre como é que a sua profissão, o seu papel, ele muda dentro de um contexto diferente. E a gente pode ver também que existe, né, no final das contas, uma mudança de mentalidade, mas não só de mentalidade, como também de práticas, né? E essa mudança de mentalidade, essa mudança de práticas faz com que nós tenhamos que ter uma mudança de postura dentro do nosso dia a dia, né? É difícil para alguns de vocês que vocês consigam realmente ter essa mudança, mas como eu disse ontem, a forma de você conseguir fazer isso é você entender que você pega todo aquele seu conhecimento em testes e a partir daquele conhecimento em testes, você analisa o contexto e escolhe alguns dos pontos daquele seu conhecimento gigantesco em teste de software para aplicar naquele determinado contexto. E que quando você faz isso, aí sim você consegue ter uma possibilidade maior de ter sucesso dentro da sua atuação dentro daquele contexto. Isso vale tanto para contexto ágil quanto para um contexto tradicional. Não importa. Se você entender que existem práticas que são específicas para aquele determinado contexto, eu posso te dizer com certeza que você vai conseguir ter muito mais sucesso. Para você que é novo aqui, eu sou o Júlio de Lima e eu ajudo você a conseguir alavancar a sua carreira e conseguir ter aumentos do seu salário maiores do que 30%. E como que eu sei que isso é possível? Porque muitos dos meus alunos já conseguiram alcançar essa marca e eu diria para você que o que existe de diferente no comportamento ou no posicionamento desses alunos é que eles se preparam de maneira técnica, mas que eles também entendem qual é o seu papel e como aplicar estratégias para que eles realmente consigam demonstrar como é que eles estão fazendo para o trabalho que eles estão aplicando dentro do seu dia a dia. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou trazer aqui para vocês alguém para fazer pergunta para mim, né? E aí com base nessa pergunta eu respondo e a gente interage aqui. Então se você tem perguntas, esse é o momento de você mandar para que a gente possa começar aqui esse nosso Fala Galera 77, já respondendo as suas dúvidas e ajudando você a conseguir melhorar dentro do seu dia a dia, beleza? Show de bola, deixa eu ver quem já tá aqui. Ó, bacana, tem bastante gente aqui hoje com a gente. Show de bola, sejam todos bem-vindos, galera. Legal, nenhuma questão aqui ainda. Então, enquanto vocês preparam aí as suas perguntas, eu queria falar de um ponto bem importante que eu recebi na minha caixinha de perguntas ontem, que foi o seguinte, né? Era uma pessoa falando, olha, eu já não sei mais o que fazer, né? Já não sei mais se vale a pena continuar dentro da minha trajetória como sendo alguém dentro da área de testes e qualidade de software. Me dá aí uma palavra amiga, né? Eu diria para vocês o seguinte, hoje em dia, a coisa principal que pode acontecer, a coisa principal de ruim que pode acontecer dentro da sua carreira é a má compreensão de qual é o seu papel. Isso pode vir através de duas formas distintas, né? A primeira forma é quando você não entende o seu papel. E a segunda forma é quando os seus gestores, os seus líderes não entendem o seu papel.
São duas coisas distintas, mas que elas podem, né, estar dentro do seu dia a dia hoje. Veja, quando a sua gestão não entende o seu papel, eles acabam por fazer com que você execute ações que não são ações que estão relacionadas diretamente à sua atuação. Então, é muito comum você ver, por exemplo, gestores que fazem com que você, né, execute ações que não estão relacionadas diretamente a testes de software. Então você vai ver pessoas que, por exemplo, estão atuando já na carreira de testes de qualidade de software e que dentro do seu dia a dia acabam por executar outras funções que não tem nada a ver com testes. Então você acaba por ver lá um QA que está produzindo dados para algum cliente XPTO ou um testador que está fazendo documentação de regras de negócio de um determinado software. Veja, contribuir com o dia a dia do seu time é bacana, porque você consegue ajudar. Agora, quando isso passa a ser completamente desviado da sua função e que as pessoas estão fazendo isso porque elas não entendem qual é o seu papel, isso começa a te causar frustrações, né? E isso acaba sendo comum, por quê? É muito difícil você encontrar gestores, líderes, que realmente procuraram entender melhor sobre a área de testes de software para conseguir proporcionar a você um ambiente que você possa atuar dentro do seu papel, fazendo com que você consiga crescer e gerar realmente, né, aquela experiência em testes de software. Dado que essas pessoas, na maioria das vezes, elas não entendem o seu papel, elas vão te colocar em outras atividades que, na maioria das vezes, não vão aproveitar o máximo do conhecimento que você tem, como sendo alguém que testa aplicações. E eu diria, pessoal, que a única solução, tá bom, não a única, mas uma das principais soluções que você tem para conseguir mudar essa situação, ou seja, permitir que o seu papel seja interpretado da maneira que conhecendo sobre a atuação, fazer com que a liderança entenda a atuação do QA como sendo algo mais profundo, algo mais desafiador, algo mais completo, é que você entenda o seu papel. E quando a gente fala sobre isso, é um dos pontos que, na maioria das vezes, ao conversar com as pessoas, eu percebo que elas não entendem ainda. O seu papel como sendo alguém que está relacionado à qualidade de software, que está atuando diretamente como alguém que testa aplicações, ele se expande. Ele não é apenas de você ir lá e clicar e procurar bugs. Não é. É de você analisar o software por diversas perspectivas diferentes. Então é você analisar o software, analisar a qualidade do software sob a perspectiva da ideia que é dada como sei lá, uma nova funcionalidade que precisa ser construída. É você analisar o software sobre a forma com que os requisitos foram escritos. É você analisar o software pela forma de como o código foi escrito, é você analisar o software sob a perspectiva de como a infraestrutura foi construída, é você analisar o software sobre a forma com que as tecnologias foram escolhidas, é você analisar o software sobre a forma com que ele é executado em produção, é você analisar, entende? São diversas perspectivas e na maioria das vezes, como nós não conhecemos o nosso papel, a gente acaba por nos deixar acreditar que o nosso papel é meramente de identificar bugs. Ou pior, a gente acaba por limitar a nossa atuação, de modo a acreditar que o nosso papel nada mais é do que escrever caso de teste, ou escrever Gherkin, ou seja, gerar artefatos. Quando a gente limita o nosso papel, não há espaço para crescimento. Não tem como alavancar a sua carreira se você não entender que você pode ir além
daquilo que a gestão antiga acredita como sendo o papel do testador. Eu diria que esse é um momento de você começar a pensar agora no seu dia a dia e entender até onde que vai a minha atuação dentro da corporação onde eu estou hoje, da empresa onde eu estou hoje, do time onde eu atuo hoje, até onde vai. E aí, se você percebe que realmente você está incorporando a persona da pessoa que testa aplicações e que não consegue ir além da identificação de bugs e da produção de artefatos, esse é o estalo que você tem que ter para você falar assim, talvez, o que o Júlio está falando agora se encaixe comigo. E talvez, essa seja a forma porque eu estou atuando hoje dentro de uma empresa e a empresa não está conseguindo ver a minha atuação. E eu recomendo para vocês algo muito bacana, que é um post que um dos meus alunos, e uma pessoa que eu considero muito, que é o Jonas da Vila, escreveu sobre como é que você consegue demonstrar a forma com a qual você está atuando dentro da área de testes. Então, se você está atuando e você está produzindo, está tendo ideias ou está tendo atividades relacionadas à melhoria do processo, à melhoria do dia a dia do seu time, isso já é algo que está relacionado, que está indo além do seu papel comum, vamos dizer assim, da interpretação comum das pessoas que não entendem sobre testes de software, e com isso, você já tendo aquela determinada atividade, aquela determinada melhoria, você precisa mostrar isso e demonstrar isso de maneira clara para que as pessoas entendam que você realmente conseguiu ou que você está conseguindo melhorar a forma com que você atua. Então, utilizar esse framework criado pelo Jonas, né, que é o AIMA, depois procurem na revista TSPI. E se alguém aqui faz parte da revista ou já escreveu para a revista, coloca o endereço aí para a galera, mas é medium.com/revista-TSPI. E você conseguindo ter essa base de como demonstrar a sua atuação, isso fará com certeza com que você consiga já começar a demonstrar para a sua gestão que o seu papel vai além de simplesmente clicar ali ou acolá para tentar encontrar bugs. Beleza? Dessa forma, você vai conseguir demonstrar... Primeiro, entenda, esse seria o fluxo, tá? Esse seria o nosso algoritmo aqui de como mudar situações como essa, que é: eu primeiro analiso quem eu sou. E depois de analisar quem eu sou, eu demonstro quem eu sou. E qual é a minha atuação? E qual é a mudança que eu faço, que eu trago na vida do meu time? Esse é o ponto. É você conseguir fortalecer essas duas grandes áreas para que você consiga demonstrar. Então, primeiro entenda quem você é e onde você pode chegar, para depois você ir lá e você conseguir, então, demonstrar isso, executar ações reais para demonstrar isso e conseguir melhorar, e conseguir alavancar dentro do seu dia a dia. Agora, tem um outro ponto aqui que é também de extrema importância, que é o seguinte: se você está melhorando, está entendendo o seu papel, se você já está buscando mais conhecimento, se você está procurando melhorar todos os dias, se você está demonstrando o seu trabalho, e você tem resultados reais, e veja, resultados reais não é simplesmente você dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É você ter números, fatos e dados, como eu gosto de dizer sempre. Fatos e dados que te ajudem a demonstrar aquilo que você fez. É aí que o AIMA entra. Que ele te traz essa pegada de você conseguir, né, demonstrar aquilo que você está fazendo. Então, veja. Você, conseguiu entender quem é. 2, conseguiu demonstrar aquilo que você faz. Só que daí o que acontece? Quando você chega no 3, que é o momento de você realmente ter as pessoas ao seu redor entendendo,
qual é o seu papel e vendo que o seu papel vai além, né? Você recebe um feedback, você recebe na verdade, uma resposta àquilo que aconteceu como uma resposta que você não esperava. Porque você fala, caraca, meu, eu lutei tanto, eu busquei tanto, eu demonstrei. E eu volto a dizer, hein, galera, não considere esse demonstrei como sendo, eu fiz, você viu que eu fiz, você viu que eu... Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de demonstrar com fatos e dados o que você gerou de impacto para a organização, beleza? Mas, você entendeu quem é, você gerou o impacto, você demonstrou o impacto. Só que ainda assim, a empresa, ela não reconheceu. E pior ainda, às vezes a empresa não reconhece e a empresa simplesmente ignora completamente aquela ação que você realizou. Nesse momento, é um momento não de você desistir da sua carreira. Porque não é a sua carreira. No final das contas, é o contexto onde você está que talvez não esteja ajudando o seu crescimento. Entende isso? Às vezes é o contexto onde você está, que ele está te bloqueando, está te impedindo de você crescer. E aí o que acontece? Nesse momento é o momento que você precisa então usar o meu framework de quando decidir mudar. Depois você procura lá na minha timeline, vai arrastando lá para cima lá nos conteúdos que eu tenho compartilhado com vocês. E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu postei esse conteúdo que te ajuda a decidir quando você precisa dar tchau para a empresa onde você está agora. Talvez ainda não seja o seu momento. E veja, é muito sério isso, porque você precisa analisar esse framework, ele tem 3 pilares. Ele te ajuda a analisar você mesmo. Então é uma leitura que você faz de si. Quando você faz essa leitura de si, aí você entende se realmente a forma com que você está hoje, posicionado dentro da sua empresa, está te ajudando a você deixá-la. Esse framework, ele é formado por 3 pilares. O pilar da valorização, que é a valorização de quando você se sente reconhecido, ou também tem a ver com grana, né? Que é, cara, eu não me sinto valorizado financeiramente. 2, que é quando você... o quanto você é desafiado ou desafiada, ok? Então, eu tenho desafios no meu dia a dia. Ou 3, que é quando você se pergunta, será que eu estou me aproximando do meu objetivo? Então, são esses os 3 pilares. Então, né, dado que você entendeu o seu papel, dado que você aplicou e gerou benefícios e que você demonstrou, mas a empresa simplesmente ignorou, você tem que passar esse framework, perguntar esses 3 pilares e tentar entender. Estou realmente a ponto de deixar essa empresa? E geralmente eu falo o seguinte, se você percebe que 2 desses frameworks, ou 2 desses pilares não estão fortalecidos, isso já é o indício de que você precisa mudar. E tem gente que pelo seu emocional, pela aquela conexão com a empresa, né? Eu falo isso porque eu converso muito com os meus mentorados sobre isso, né? Que às vezes a gente tem um vínculo com a empresa que a empresa lá me deu oportunidades quando eu comecei. Nossa, você viu, a empresa chamou minha família aqui para conhecer o meu ambiente de trabalho. Você viu lá a empresa? A empresa, ela fala que eu sou um personagem principal dentro da empresa. Mas o fato é que essa empresa ela está te bloqueando. 2 dos seus pilares não estão fortalecidos. Você está vivendo momentos lá dentro que são momentos tóxicos. Caraca, o que você está fazendo lá, meu? Está entendendo? Às vezes a gente se prende no emocional, cara, né? Porque deu aquela massageada no ego, assim,
delícia, meu líder falou que eu sou o melhor QA aqui. E aí já dá uma massageada no ego. Aí o outro ali falou, oh, você é um super QA. Daí, dá aquela outra massageada no ego. Você fala, nossa, que delícia, essa massageada no ego. Só que daí no final das contas, a sua carreira tá travada, tá estagnada. E você, como você faz? Tá entendendo? Então, se você tá fazendo a sua parte, de verdade, e veja, eu não tô falando que, eu tô fazendo, mais ou menos. Se você tá fazendo a sua parte de verdade, e volto a dizer, se conhecendo a si, demonstrando o seu trabalho, aí sim você pode usar esse framework para dizer se você precisa ou não precisa partir, entendeu? É muito importante que você entenda isso. E o Jonas da Vila tá aqui junto com a gente hoje, e ele falou algo aqui muito bacana aqui no chat. Ele falou assim, nossa carreira é nossa, não de um CNPJ. Então guarda isso, porque essa frase ela é uma frase muito potente. E ela realmente faz com que você entenda que você tem aí essas diversas possibilidades de conseguir melhorar dentro da sua carreira. Mas, pessoal, volto a dizer, não sejam juvenis ao ponto de pensar que eu conheço eu conheço a si, né? Eu entendo qual é o meu papel. Legal, mas quais são os últimos 10 artigos que você leu? Não, eu não leio artigos não, eu não gosto de leitura. Mas eu entendo muito do meu papel. O meu papel como um QA é apenas escrever gherkins. Né? Eu adoro Given, When, Then. Sensacional. E isso é o que eu faço no meu dia a dia. Cara, esquece. Você precisa buscar mais. Você precisa entender que existe, sabe, dezenas de anos de pesquisas em testes de software que você precisa conhecer. Tem uma série de artigos, de técnicas, de estratégias que estão por aí na internet e que talvez você nunca viu. A pergunta é bem simples. Você tem que se perguntar assim. Quais foram as últimas 3 coisas inovadoras que eu aprendi? Se você não tiver a lista das 3, você já tem que despertar, já tem que dar um estalo aí pra você falar, meu Deus, é verdade? Oh, gente, eu não estou estudando. Quais são as 3 referências masculinas e as 3 referências femininas que você segue dentro da área de teste de software? Oh, meu Deus, é verdade. Eu não tenho procurado entender quais são as tendências do mercado. Eu não tenho procurado entender qual é o comportamento, qual é o mindset, qual é do tester. Se você não está procurando buscar mais, né, é difícil você conseguir dizer, não, eu estou sendo pouco valorizado aqui. Por quê? Não, eu faço aqui o meu trabalho dia a dia aqui, o feijãozinho com arroz aqui, e ninguém me valoriza. Estão entendendo? A gente precisa evoluir. Precisamos ir além. É isso que eu falo para os meus alunos no programa. Eu sempre falo assim, galera, se você quer evoluir, você tem que buscar com afinco e você tem que trazer para dentro do seu contexto, do seu dia a dia, a aplicação prática daquilo que você aprende. Então você aprende, você aplica na prática e ao aplicar surge mil problemas complexos, você lida com os problemas complexos e depois de lidar com os problemas complexos, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? E aí talvez alguém mega antigo, 20, 30 anos de carreira, possa pensar assim, você esconde o conhecimento e guarda para você. É isso, Júlio? E a resposta é, não! Você não guarda para você. Você compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. E ao compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas passam a valorizar você como sendo alguém que realmente vai fazer uma diferença para dentro daquele contexto. E quando você atinge isso, você não ganha só pessoas que te admiram e que veem o valor em você, mas você também consegue ganhar a valorização que você esperava. Porque você contribuiu para o seu contexto. Então isso é muito, mas muito importante que vocês entendam. Isso faz parte do que é o seu dia a dia
buscando melhoria dentro da sua carreira, ok? Eu tô vendo aqui que várias pessoas mandaram perguntas no chat, mas tem um botãozinho aí de perguntas no Insta. Você vai ver um balãozinho com a interrogação no meio. Se você vai mandar uma pergunta, manda por ali, que daí eu consigo traquear aqui certinho de quem tá fazendo a pergunta, tá bom? Então, se você quer mandar uma pergunta, aproveita esse minutinho aqui para que você possa clicar ali e enviar agora a sua pergunta. E se você quiser, lembre-se que aí as perguntas hoje são perguntas que eu vou tentar chamar você aqui para participar e fazer e fazer a sua pergunta aqui ao vivo, beleza? Vamos ver aqui se eu consigo encontrar alguma. Deixa eu ver. Várias pessoas mandando bom dia aqui. Bom dia pra vocês, galera. Espero que vocês estejam gostando aí do Fala Galera 77. Olha só, o Jonas mandou uma pergunta aqui. Como ganhar mais maturidade como QA? Como mandar mais maturidade? Legal, vamos lá. Deixa eu ver se me atende aqui. Vamos lá. E aí, Ó, Jonas? e aí, tudo tranquilo? Beleza, cara. Faz aí sua pergunta de novo. Então, eu queria saber, Júlio, como fazer para ganhar mais maturidade quando já está na área, que eu vejo que essa acho que é uma dúvida muito comum para quem inicia na área, né? Que depois começa a se conhecer, todo esse processo que tu falou, ainda assim, às vezes se questiona em relação à questão, será que o que define a minha maturidade é a senioridade? Eu acho que isso às vezes está muito ligado. Eu tenho a minha opinião sobre, mas eu queria escutar a tua. Legal, legal. Boa pergunta. Quando a gente fala de maturidade dentro do seu papel, eu diria que é você entender de uma. Não você entender apenas a profundidade, certo? A profundidade ela está relacionada com certeza à sua maturidade. Então você precisa ter dentro da sua cabeça que para que você consiga, em algum momento, estar maduro, é necessário que você primeiro precisa se preparar como sendo, dizendo assim, a perspectiva técnica, né? Então, eu entendo muito sobre as técnicas, eu entendo muito sobre a estratégia, eu entendo muito sobre as abordagens, eu entendo muito sobre quais são as ferramentas que eu busco, ou que podem me ajudar como sendo suporte à minha atividade de testes em si. E entender sobre isso depende, óbvio, que você busque sobre isso, né? Então eu vou buscar esse conhecimento, eu vou colocar isso dentro do meu dia a dia em prática para que eu realmente consiga entender mais sobre aquilo e dessa forma, como eu disse, lidar com problemas complexos e compartilhar com os meus amigos para que isso possa ficar bem claro na minha cabeça. A maturidade, por sua vez, ela acaba por vir do conhecimento mais extensivo. Então, eu não simplesmente sei sobre a técnica, mas eu também sei quando é que eu posso ou não aplicá-la. Eu diria que é esse conhecimento estratégico que define a maturidade dentro da sua carreira. Que é quando você tem você já tem o conhecimento, você já tem a prática, já lidou com os problemas complexos, só que além disso, você consegue olhar para um determinado contexto e dizer, com base em tudo aquilo que eu aprendi, digamos que você tem aqui duas variações do que você aprendeu, por exemplo, sobre ferramentas. Você fala, eu tenho aqui na minha mão esquerda a ferramenta A e a ferramenta B aqui. E eu olho para dentro daquele contexto e eu falo assim, o que tem aí dentro desse contexto? E eu vou analisar e eu olho para os atributos daquele contexto, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Qual que é a metodologia utilizada para desenvolvimento? Quantas pessoas tem? Qual é a senioridade das pessoas? Quais são os papéis e responsabilidades? E eu vou meio que olhando ao redor desse contexto aqui e vou capturando informações. E algo que o Jonas fala bastante que eu gosto, Jonas, é que
que o melhor amigo do QA, ele é o bloco de notas. Então, você está lá analisando todos os seus contextos, todo aquele contexto, as diversas perspectivas, e você está só anotando coisas. Anotando. E depois, quando você tem você olha para aquele monte de anotações, você começa a ponderar e dizer, essa ferramenta A aqui, ela tem as características, né, certas características, e a B tem outras características. E olha, analisando as duas, eu consigo ver que uma sobrepõe a outra em alguma dessas perspectivas. Por exemplo, eu estou falando sobre automação de testes. Eu sei que uma ferramenta, ela me permite executá-la, né, de maneira nativa através dos meus mecanismos de integração contínua. A outra ferramenta, não, ela não permite que eu faça isso. Mas olha, dado o contexto que eu analisei aqui por diversas perspectivas, eu percebo que aqui tem uma necessidade, que é de execução do mecanismo de integração contínua toda vez que o desenvolvedor alterar o código. Logo, a ferramenta B não casa para esse contexto. Só que o que acontece no dia a dia, né, no final das contas? E isso é algo que impede a gente de conseguir crescer e evoluir, né? Às vezes a gente está tão focado, a gente foi lá e pegou tanto conhecimento da ferramenta A, eu aprendi, eu coloquei em prática, lidei com problemas complexos, mentorei meus amigos quanto a essa ferramenta. Daí você chega numa nova empresa, aí você fala assim, ó, galera, deixa eu ver aqui, ó, tem um problema aqui. Nem analisa direito, só fala, o problema é a automação de testes. Aí ao invés de você ter a maturidade de analisar, né, como eu disse, na extensão da análise, você simplesmente às vezes assim, é um reflexo da sua cognição. Você fala, cara, automação de testes e pum, já nasce para você a ferramenta A. Por quê? Porque você já lidou com ela muito, cara. Cara, ela é a ferramenta da sua vida, ela vai te ajudar, entendeu? Então você vai lá e pega ela e fala, essa daqui é a ferramenta que eu vou aplicar. E quando você olha para ela, você, ao invés de fazer uma análise profunda, que é o que eu chamo aqui do que é a maturidade que você teria nesse ponto, você acaba por simplesmente dizer, gente, eu tenho uma ferramenta. E ao falar isso, já vem a questão do ego, porque alguém fala, nossa, o Jonas arrebenta nessa ferramenta, cara, olha lá, alguém falou para ele navegar até a página XPTO e fazer logoff e validar, cara, ele fez isso em 2 segundos, velho. E aí o Jonas já, caraca, maluco, nossa, que delícia essa massagem no meu ego. E você tá lá, cara, e tá fazendo, você foi lá e, sei lá, automatizou 100 cenários. Organizou a estrutura lindamente, cara, tá perfeito. Você já documentou tudo. Você treinou o seu time. Quando chega lá na necessidade, lá na frente, depois de ter passado já, sei lá, 2 semanas de você trabalhando, ralando a fio, que você vai realmente analisar se aquilo era a solução que você esperava e você percebe que não. E aqui, Jonas, eu diria, cara, que é um momento onde você fala assim, será que eu conto para as pessoas que eu realmente, né, fiz uma escolha que não era a escolha positiva, porque eu não levei isso em consideração? Ou será que eu conto para as pessoas e acabo por acabar com toda aquela massageada no ego concorrer o risco de acabar com aquela massageada no ego que eu recebi lá atrás? E nesse momento é um momento difícil. Porque no final das contas nós somos humanos, entendeu? A gente acaba por ser muito tendencioso. E aí o que acontece é que, se você decide não contar para os outros, acaba por ter uma outra opção que vai solucionar aquele problema, sabe? Às vezes você vai lá e usa uma outra ferramenta B para rodar o seu teste, entendeu? Ou você, sei lá, faz alguma gambiarra para fazer com que aquilo funcione, entendeu? Só que a questão é, se você desde o início tivesse analisado a perspectiva sobre pontos distintos, ou seja, tivesse a maturidade, isso faria com que com que a sua solução fosse muito mais sustentável. E eu diria que buscar essa maturidade depende de você não só olhar para uma possibilidade, mas pelo menos para 2. Então, sempre quando alguém me pergunta assim, Jonas, Júlio,
quais ferramentas que eu, como sendo um senior, preciso conhecer? Né? Por exemplo, hoje eu atuo como Principal QA Engineer dentro de uma empresa multinacional. E aí alguém me pergunta, Júlio, o que eu preciso para ser sênior? Olha, para ser sênior, vai, óbvio, depender de cada empresa onde você for participar do processo. Como eu estava dizendo lá no comecinho da live. Às vezes a empresa mal entende qual é o seu papel. Mas o que eu te recomendo é que você saiba sempre de pelo menos duas possibilidades em cada problema. O problema é a automação de testes web, conheça duas possibilidades de como resolver. O problema é uma técnica para identificar o que testar com base em regras de negócio, conheça duas. O problema é uma abordagem de como testar de maneira exploratória, de maneira estruturada, conheça duas. E aí você, conhecendo duas, sempre vai pelo menos ponderar entre duas. E não vai ir direto em uma, o que faria com que você tomasse decisões imaturas. Entendeu? Então, eu diria que é nessa linha. Eu respondi sua pergunta, Jonas? Comenta um pouquinho, cara. Não, com certeza. E eu acho que uma outra questão que tu traz é a questão da humildade também, né? De reconhecer quando a gente está errado. Eu acho que independente do nível que a gente chega na carreira, seja como sênior, principal, tech lead, ou mesmo júnior, a gente sempre tem que ponderar essa questão da humildade de reconhecer quando a gente está errado, né? É um processo que é difícil, porque como tu falou, a gente é humano e o ego chama ali, né, para dizer, principalmente em uma carreira que durante muito tempo, na TI especificamente, tinha essa questão de não podia errar, né, essa gestão comando e controle, mas hoje em dia, felizmente, a gente consegue ter essa possibilidade muitas vezes de reconhecer que a gente está errado, e eu acredito que isso é bom, inclusive, porque a gente aprende por onde não ir ou quando não usar, e principalmente levando em consideração sempre o contexto, né, que é algo que eu também penso muito, que o contexto é extremamente importante para que a gente possa pensar no que vai funcionar, porque não existe bala de prata e as coisas não vão funcionar sempre, né? Felizmente, eu acredito que se as coisas funcionassem sempre, a gente não teria a possibilidade de aprender novas coisas, porque a gente sempre teria uma receita de bolo pronta. Então, acho que isso é uma lição que fica, assim, do que tu trouxe. Grato aí por Show de bola. responder. Excelente, excelente. Show de bola. Jonas, foi um mega prazer falar com você aqui hoje, mano. Espero que sua vida esteja crescendo aí nessa crescente que você tava seguindo. Espero que você tenha muito mais sucesso ainda, mano. Claro, pode deixar. Valeu. Valeu! Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mandou perguntas ainda. Vamos lá. Dicas porque eu que está mudando de empresa, entrando em home office. Ó, deixa eu ver aqui. A pergunta do Silas. Legal. Deixa eu ver se o Silas está por aqui. Silas, se você estiver aí, me pede aqui para te chamar aqui online, tá bom? Show de bola. Bom, o Silas. Deixa eu clicar nele aqui para ver. Não estou conseguindo chamar. Se você conseguir, Silas, estiver aí, me chama, tá? Pessoal, o Silas pergunta assim: dicas para o QA que está mudando de empresa estando em home office. Ó, é o seguinte: quando a gente fala dessa atuação, né, que hoje em dia é algo que tem sido cada vez mais comum, que é o trabalho em casa, né? Quando você trabalha em casa, as suas interações com as pessoas que estão ao seu redor, elas acabam por não ser as mesmas interações, pessoal, que vocês teriam dentro do seu dia a dia, dentro da empresa, né? Eu me lembro que a minha atuação como sendo um QA dentro da empresa, ou seja, física, era bem vou sentar do lado do meu colega de trabalho para que a gente possa parear. Olha lá, tem algum code review para ser realizado. É realizar o code review aqui e trocar uma ideia com um amigo ali. Então, dentro de um contexto no qual você atua presencial, físico, você tem realmente essa questão da proximidade e isso te ajuda a você conseguir se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor de maneira mais fluida.
Outra coisa também, e por isso que eu divido aqui essa minha resposta em duas caixinhas, é o seguinte: a segunda coisa, além desse fator comunicação, é o fator de que você consiga demonstrar com clareza quais são as ações que você está realizando e a sua disponibilidade em conseguir ajudar as pessoas do seu time. Então, esses dois pontos eu diria que são os principais. Quando a gente fala sobre o ponto de você se comunicar com as pessoas, quando você está remoto, isso acaba por ser um fator complicador, né? Porque para que você possa conversar com alguém, é necessário que a pessoa tenha disponibilidade de vocês fazerem aquela comunicação. No dia a dia, ainda existe isso. Eu falo assim, no dia a dia físico, ainda existe isso. Só que essa barreira, ela não é tão grande. Porque você está vendo a pessoa e você fala, oh, será que a gente pode bater um papo rapidinho? E tá tudo certo. Quando você está falando pela internet, através do trabalho remoto, isso às vezes se complica um pouco. Por quê? Porque a pessoa, dado que a gente está nessa atuação remota, a maioria das pessoas acabam por ter já diversas partes do seu dia, diversos horários do seu dia, como sendo já bloqueados para o que as pessoas geralmente denominam como reuniões. Né? E por que eu falo as pessoas geralmente denominam como reuniões? Porque às vezes não são reuniões, às vezes são sessões de trabalho. E se a gente não diferencia isso, fica parecendo que o nosso dia é inteiro para ficar conversando sobre algo e não resolvendo problemas reais. Então, o primeiro ponto que eu diria aqui para vocês é você diferenciar essa questão do que é a reunião versus o que é a sessão de trabalho. A reunião, ela acaba por ter um objetivo já claro, específico, de o que é que vocês querem decidir ao final daquela determinada sessão, certo? Então, ao final dessa 1 hora aqui, a gente quer ter uma resposta de se a gente concorda ou não que essa daqui é a melhor técnica para que a gente possa abordar o problema aqui de testes que nós temos dentro dessa sprint, por exemplo. Uma sessão de trabalho é diferente. É você dizer assim, olha, a gente precisa trabalhar em conjunto, literalmente, todo mundo colocar ali o seu cérebro para funcionar junto, para que a gente possa, no final dessa conversa, no final dessa sessão de trabalho, sair com a solução para um problema. Entende? Então, isso, pessoal, é o que eu diria para vocês como sendo o fator que diferencia uma coisa da outra. Geralmente, pessoas odeiam reuniões, mas adoram sessões de trabalho. Porque no final da sessão de trabalho, você acaba por sair com um sentimento de que você conseguiu fazer algo. Então, não foi um dia inteiro gasto em conversas. E veja aqui, quando a gente fala de reuniões, ainda tem reuniões que são organizadas e que elas não são boas, tipo, porque você não sai do outro lado. Você acaba por ficar conversando ali minutos, 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 e de repente, no final, acaba a reunião e a gente conseguiu atingir o objetivo? Não conseguimos. Agora, numa sessão de trabalho, no final daquele período, você vai sair com alguma coisa, né, já palpável, que você ajudou a construir. Isso dá uma sensação melhor para as pessoas que participam daquela sessão, porque você fez algo, certo? Então, isso é algo muito importante. Então, a minha primeira dica para você é a seguinte. Como vocês estarão remotos, quando vocês forem conversar com os seus amigos sobre algo que realmente necessita de sair com o resultado no final, declarem isso como uma sessão de trabalho e expliquem que durante esse período vocês estarão fazendo algo juntos. Para quem é QA, é mega importante que você esteja, por exemplo, olhando para a qualidade do código, qualidade do software, qualidade das ideias que estão sendo discutidas, qualidade da arquitetura que está sendo realizada. Então, faça uma sessão na qual você consiga contribuir de alguma forma para a qualidade daquilo que está sendo desenvolvido. Se você está jogando numa posição de alguém que testa aplicações, e você precisa da ajuda de alguém junto contigo, por exemplo, para quem testa, geralmente tem esse fator de, eu estava exercitando a aplicação e encontrei algo que se assimila a um bug. Vou chamar alguém aqui junto comigo para que a gente possa fazer uma sessão em conjunto e tentar identificar se isso é ou não é
um bug e como é que a gente pode resolver isso. Então, num caso como esse, essa sessão de trabalho fará com que, no final das contas, vocês identifiquem se é ou não e vocês ambos consigam aprender sobre algo, né, novo, certo? Então, essa é uma dica que é mega importante para vocês. Denomine isso como sendo sessão de trabalho para que vocês consigam, então, identificar ali se... ou melhor, identificar ali ao final, né, perceber ali ao final daquela conversa que vocês realmente mudaram algo. Agora, quanto ao ponto número 2, que é o que eu disse de você demonstrar o seu trabalho, é extremamente importante que, dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho remoto, que você consiga, primeiro, número 1, identificar como é que é a forma de interpretação do trabalho remoto dentro da organização. Então, veja, tem organizações que interpretam o trabalho remoto como: não importa em qual momento que você esteja trabalhando no seu dia. O que importa é que você entregue as atividades que você se prontificou a fazer. Num contexto como esse, você tem uma flexibilidade muito grande quando eu falo assim, vida pessoal com trabalho. Por quê? Porque você pode perceber que está passando um filme muito bacana na TV e você fala assim, vou parar agora a minha atividade, vou lá assistir e daqui a pouco eu volto e continuo o meu trabalho. E você literalmente vai lá e fica lá uma hora e meia lá assistindo aquele determinado filme. Você retorna daqui a uma hora e meia e continua a sua atividade, tudo bem. Ninguém vai te cobrar sobre aquilo. Por quê? Porque não dependia de você estar lá, né, síncrono, junto com todas as outras pessoas, trabalhando ao mesmo tempo. Agora, tem outras empresas que elas não têm essa flexibilidade. Então, essas empresas esperam que você, das hora A até a hora B, por exemplo, das 8 até as 5 da tarde, esteja 100% disponível para as pessoas que estão no seu time. Da mesma forma que seria se você estivesse dentro da organização no espaço físico. Você precisa entender essas duas diferenças, né? Por quê? Porque se você estiver dentro de uma empresa, né? Vamos chamar assim de síncrono e assíncrono, tá? Síncrono é aquela que você precisa estar junto ao mesmo tempo com todas as pessoas trabalhando, ou seja, aquela que você trabalha das 8 às 5, vamos dizer assim, o tempo todo dedicado ao seu time, à sua empresa. E o assíncrono é aquele que não importa, desde que você consiga completar as suas atividades, não importa qual seja o momento que você vai fazer aquilo. Então, o segundo, que é o assíncrono, seria muito bacana para aquelas pessoas que, né, na maioria das vezes, não tem ali não tem aquele vigor ao trabalhar durante a manhã, por exemplo. Prefere trabalhar à tarde e à noite. Ou que prefere não trabalhar de manhã e à tarde, mas prefere trabalhar à noite e de madrugada, por exemplo. Né? Tem pessoas que têm essa facilidade maior em trabalhar em outros horários. Mas, se você está dentro de uma empresa que considera o trabalho remoto como sendo algo síncrono, você vai ter que estar disponível durante aquele período, né, do horário comercial, vamos chamar assim. Então, muito importante. Saiba identificar, né, e isso você faz através de pergunta mesmo. Pergunte para as pessoas qual é o estilo de trabalho remoto dentro daquela empresa. Uma vez que você identificou o estilo de trabalho remoto naquela empresa, o que você tem que fazer é, então, ser capaz de construir aquilo que você tem que construir, fazer aquilo que você tem que fazer e prover, né, a prestação de contas, que é a accountability, né? Que é quando você demonstra de alguma forma quais são as ações que você fez e quais são as ações que você evoluiu. Para alguém que está atuando dentro de um time ágil, por exemplo, você tem diariamente uma reunião diária onde você fala do que você fez ontem, o que você está bloqueado, o que você, né, vai fazer. Então, quando você tem esse ponto de contato, você já está deixando claro para os seus colegas onde você está indo, para qual lado você está indo, o que é que você está fazendo, o que você pensa em fazer, o que está te bloqueando, mas o que você precisa entender é que quando você está trabalhando de maneira remota, você precisa trazer para as pessoas essa clareza quanto ao que você está fazendo, né?
Já você que não está trabalhando dentro, né, de um contexto ágil, que está trabalhando dentro de um contexto, dentro de um projeto em si, né, você provavelmente vai ter alguma forma de demonstrar suas demandas. Então você precisa demonstrar com clareza suas demandas. E ainda existe um outro modelo de trabalho, que é um modelo de trabalho onde vocês não têm um controle por tarefas ou demandas. Você tem um trabalho que é mais livre. Nesse trabalho mais livre, eu diria que é o mais perigoso, na verdade, quando você está num trabalho remoto, que é pelo seguinte: a forma de demonstrar as atividades que você está fazendo acaba por ficar por sua conta. E algumas vezes a gente não demonstra isso com clareza. Eu posso dizer isso para você porque para mim já aconteceu algumas vezes, entendeu? De eu não demonstrar com clareza aquilo que eu estou fazendo e isso ser um problema, né? Ser um fator de desgaste assim nas relações entre eu e o meu líder, por exemplo. Então é mega importante que você se atente a isso também, porque novamente eu digo para vocês, todos nós somos humanos e a gente é passível de alguns erros e às vezes não, são erros que não precisariam acontecer dentro do nosso dia a dia. Então, duas coisas. Sessões de trabalho com seus colegas para que vocês consigam entregar algo no final. 2, prover prestação de contas de uma maneira clara, de uma maneira assertiva, para que todas as pessoas que estão ao seu redor possam ter uma noção muito clara de onde você está e para onde você quer ir. E, dentro desse ponto número 2, identificar com clareza qual é, então, a forma de trabalho trabalho remoto dentro da empresa onde você está hoje. Se ela é síncrona ou se ela é assíncrona. A gente está chegando aqui ao final do Fala Galera 7/7 e como você já sabe, amanhã tem mais. Às 7/7 da manhã estarei junto com vocês aqui para responder as suas dúvidas. Não esqueça, para quem vir amanhã, lembre-se de clicar no botãozinho da pergunta para enviar a sua pergunta e dessa forma vai ficar bem mais fácil para a gente interagir aqui, beleza? Espero que todos vocês tenham um excelente dia. A gente se vê novamente amanhã. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.